Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do meu diário de gravidez, onde eu vou contar tudo pra vocês, o que eu tô vivendo desde a primeira semana de gestação. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão de como é que foi as 12 primeiras semanas de gestação. Eu resolvi fazer esse apanhado todo porque basicamente todos os sintomas que eu tive foram os mesmos até o final da 12ª semana de gestação. Vou começar contando como é que eu descobri a gravidez, que foi mais ou menos uns 3 a 4 dias depois do atraso menstrual. Foi bem no inicinho mesmo, antes de qualquer outro sintoma. Esse dia foi engraçado porque eu fiquei esperando meu marido ir pra trabalhar pra poder fazer o teste de gravidez, né? Só que pra eu comprar esse teste era um pouco longe da minha casa, então eu tive que esperar ele sair, correr na loja pra comprar. Já comprei umas 2 marcas de uma vez pra não ter erro, né? Aí cada caixinha vinha com 3 exames, então ao todo foram 6. Então eu voltei pra casa e logo que eu cheguei a fazer o teste, o primeiro já saiu aquele segundo risco super forte, assim. Tinha nem que falar, assim. Então, todos os outros eu fui fazendo na sequência louca, né? Fui fazendo na sequência e todos deram o segundo risco bem forte, não tinha dúvida mesmo, não tinha nenhuma dúvida, entende? Então, como eu queria fazer surpresa pra ele, assim que ele voltasse do trabalho, eu saí correndo porque eu só tinha 40 minutos no máximo pra poder achar uma roupinha, alguma coisa pra poder fazer uma surpresa. Então eu saí correndo igual uma louca pra poder comprar. Aí eu acabei achando uns macacãozinhos e juntei eles tudo, voltei pra casa e fiz a surpresa. Se eu achar alguma foto aqui, eu mostro pra vocês como é que ficou. Escrevi no espelho, coloquei os macacãozinhos, coloquei os testes junto. Então, como eu disse pra vocês, eu ainda não tinha tido nenhum sintoma de gravidez, nada além do atraso menstrual. Então, mais ou menos uma semana e meia, no máximo 2 semanas depois que eu descobri, é que tudo começou a dar uma desandada, sabe? Todos os sintomas vieram de uma vez e muito fortes. Eu estava com mais ou menos 7, 8, 9, entre 7 a 9 semanas, assim, quando os sintomas vieram e vieram com tudo. Então eu comecei a ter muito enjoo, que nada conseguia comer. Era um enjoo diferente, assim, porque a gente escuta muito as pessoas falando que tiveram enjoo e vomitava. Só que no meu caso era um enjoo de não conseguir comer. Me impedia de comer mesmo, nada descia, era horrível. E isso foi se agravando muito rápido, em poucos dias assim, já tava num nível insustentável. Chegou ao ponto de eu estar comendo só água e uva o dia inteiro e nada mais descia. A diferença do enjoo que eu senti, pros que a gente escuta falar, é que eu tinha esse enjoo que me impedia de comer, mas eu não vomitava, não chegava a vomitar. Eu ficava com aquela náusea muito forte, mas não chegava a vomitar. Eu acho que isso foi até melhor, porque se eu tivesse chegado a vomitar, acho que a situação tinha se agravado muito mais do que foi, que já não foi tão leve assim. Depois eu vim a descobrir que isso que eu tive foi essa tal de hiperemese gravídica, acho que é assim que fala. E deixa eu até olhar aqui. Hiperemese gravídica. É uma coisa assim, que chega a esse enjoo ao extremo. Então, como eu tava contando, chegou ao ponto, em questão de dias, chegou ao ponto de eu não estar conseguindo comer mais nada. Então eu tive que ir correndo pro hospital, desidratei bastante, fiquei bem fraca. Me deram vários remédios lá e me passaram um remédio para enjoo para tentar aliviar os sintomas, para que não me impossibilitasse de comer, né? Eu tomei esse remédio de enjoo que me prescreveram. No início ele funcionou super, só que depois de uns dias, tipo uns 4 dias, parecia que eu já não tava fazendo efeito mais. Parecia que era a mesma coisa de nada, tomar ele ou não tomar ele. Então eu tive que trocar o remédio. E é o mesmo remédio que eu tô até hoje,
caso precise, é sempre o mesmo remédio, porque foi o único que resolveu o problema. Eu não vou passar o nome aqui, porque eu não sou nenhuma médica, eu acho que cada caso é um caso, né? O médico tem que prescrever o que é melhor pra gente. Então, basicamente eu tive que passar por 2 remédios de enjoo para conseguir chegar no que eu tô e que realmente fez efeito. No alto das crises de enjoo, eu cheguei a comprar aquelas pulseirinhas de enjoo. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ela vem nesses potinhos assim, ó. Essa marca aqui é da Nausea Relief. Nausea Relief. Vem nesses potinhos e vem 2 unidades no potinho. Aí você coloca aqui no pulso, tem o lugar direitinho, eles mostram aqui no papel. Você faz a medição com o dedo aqui no pulso e coloca ela com a bolinha pra dentro do pulso, assim. Fica mais ou menos assim. Essa bolinha que vem dentro da pulseirinha, ela pressiona o lugar certo aqui pra poder aliviar um pouco os sintomas de enjoo. Então, no alto das crises de enjoo, quando tava muito ruim mesmo, eu usava essa pulseirinha quase o dia inteiro para tentar aliviar um pouco, né? Ela não resolve, né? Não resolve 100%, mas se você colocar ela com antecedência, tipo no inicinho dos enjoos, ela realmente dá um alívio considerável, sabe? Salvou demais essa pulseira. Esses enjoos se estenderam pelo menos até a 13ª semana, então foi um período bem complicado. Só que quando foi chegando na 12ª, que já foi completando os 3 meses, que esse período, né, esse período dos 3 meses de gestação já estavam chegando no final, então esses enjoos começaram a ceder, então eu comecei a passar mais dias bem do que mal. Quer dizer, mais dias bem do que mal. Então, quando chegou na 13ª, esses enjoos já tinham finalizado por completo. Então, deixa eu voltar no tempo aqui um pouquinho. Quando eu tava com 8 semanas de gestação, foi quando eu fiz o primeiro ultrassom da Bia. Ela tava bem pequenininha ainda, 2 centímetros só. O ultrassom foi bem tranquilo, não teve problema nenhum pra fazer. Fazendo um apanhado aqui, esse ultrassom tem muitas pessoas que têm medo dele, né? Mas ele é muito, muito tranquilo, você não sente nenhuma dor, é bem tranquilo mesmo. Aqui tem as fotinhas do primeiro ultrassomzinho, olha esse tamanhozinho que tava. Esse foi o primeiro ultrassomzinho da Bia. Só que na 12ª semana começou a sonolência. Porque até então eu não tinha tido sonolência, era só enjoo, 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 enjoo. E na 12ª semana começou muito, muito sono. Tudo, em qualquer lugar, qualquer hora. Ou era o tempo inteiro com sono. E se deixasse, dormia mesmo, dormia de pesado, sabe? Você não consegue controlar, você dorme o tempo todo. Então quando ia chegando 6 horas, no máximo 7 horas, eu já tava na cama dormindo à noite. E quando era. E o mais incrível é que de manhã cedo, não dava 5 horas da manhã, 5h30, eu já tava em pé. Então eu acordava muito cedo, dormia muito cedo e era incontrolável, eu não conseguia controlar. Não tinha como fazer nada. Era chegar esse horário, era dormir e de manhã e acordar cedo. O que não era muito comum, né? Porque eu nunca fui de dormir tão cedo, muito menos de acordar tão cedo assim. Então foi totalmente incontrolável e ficou nesse período por um tempo bem longo, assim. E isso tudo, e esse tipo de sintoma da sonolência e esse sono doido que eu tava, começou na 12ª semana, bem quando termina os 3 meses de risco de gestação, né? Que eles falam que é os 3 meses que a gente tem que ter mais cuidado. Nessa época também de 12 semanas de gestação, foi quando eu fiz o ultrassom da translucência nucal.
ela já tava bem maiorzinha do que o primeiro ultrassom, então já tava dando pra ver, né, o rostinho, os pezinhos, tava dando pra ver mais direitinho, porque da última vez era nada mais do que um feijãozinho, né. Nesse ultrassom, a Bia tava mais ou menos com 6 a 7 centímetros, mais ou menos, já tava dando pra ver bem direitinho aqui, ó, a cabecinha, os pezinhos. Então foi bem especial por isso, né? Porque a gente já conseguia ver um pouquinho de como ela seria. Porque no outro ultrassom ela não era nada mais do que um feijãozinho de tão pequena, né? Bom, gente, basicamente foi isso que aconteceu nesses 3 primeiros meses. Foi 3 meses muito tumultuados, bem sofridos, né? Um pouquinho sofrido. Eu tentei diminuir um pouco como foi, mas foi bem intenso. Lembrando que isso foi a minha experiência. Cada gravidez é uma gravidez, cada corpo é um corpo. Então, cada reação e sintomas vão ser diferentes para cada um. Mas eu espero que esse vídeo ajude você a pelo menos ter uma noçãozinha aí do que tá acontecendo talvez com você e ficar mais tranquila de que essa fase passa. E passa mesmo. Quando a gente tá lá naquele sofrimento, a gente acha que nunca vai passar, que a gente vai passar a gravidez inteira sentindo aquele desconforto. Mas passa, gente, realmente passa. Sejam fortes aí, não desistam, porque passa e vai ficar tudo bem, ok? Então, o vídeo de hoje era esse. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, desses temas de gravidez e etc., deixem aqui nos comentários para que eu traga mais vídeos desse tipo para vocês. Então, um grande beijo e até a próxima!